Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Coração Prometido. Que história! É a terceira parte dessa história bárbara, linda, maravilhosa. E a terceira parte a gente começa exatamente no momento em que o Gaston, o filho do senhor lá, o seu Joaquim, o português chamado de arrogante, até aqui. A gente parou exatamente no momento em que o Gaston, naquela festa, em que ele fez questão de levar a Carissa, que acabou também sendo acompanhada pela sua inseparável amiga Açucena. A gente parou exatamente no momento em que o Gaston pegava o microfone da banda, no intervalo em que a banda fazia, e dizendo que ele já tinha inclusive pedido essa autorização para o dono da festa, o Esteves, e começou a dizer: pessoal, estão me ouvindo? É com grande honra, diante de todos, que nessa noite eu quero apresentar à nossa sociedade a moça mais linda dessa cidade e que a partir de hoje passará a ser a minha noiva, a não ser que ela não queira, porque a palavra final sempre será dada por ela. Foi surpreendente. Não chegava a ser um palco o local onde ele estava, mas era sim um lugar um pouco mais elevado. Ele me chama para que eu fosse até lá, a seu encontro, e nem sei como eu tive forças para chegar, como eu consegui trocar aqueles passos. Imagine você, eu estava para lá de envergonhada, além de rubra, eu sentia até a minha pele queimar. Tamanha minha vergonha. Não fosse, nessa hora, a ajuda de Açucena, a minha melhor amiga, eu acho sinceramente que eu nem teria conseguido me mover. Mas ela, tendo a certeza de que eu não saberia o que fazer nesse momento, ela se aproximou de mim e vinha de sorriso aberto, enquanto se ouvia aplausos por toda a casa. Ela falou no meu ouvido, só para que eu escutasse: eu falei que você ia arrasar. Você tá linda, divina, maravilhosa. Vá de encontro ao seu noivo, Carissa, vá! Vá! Foi, na verdade, esse o combustível que me faltava para caminhar até onde estava o Gaston. Ele me segurou pela mão, dando apoio para que eu subisse e ficasse a seu lado. E lá, diante de todos, ele ainda me fez a pergunta: você aceita ser minha noiva? O que eu falei acabou arrancando risos das pessoas, porque novamente eu beirei a infantilidade, como sempre. Mas eu fui verdadeira, eu fui espontânea. Na verdade, eu respondi exatamente assim: Gaston, apesar de eu gostar muito de você, eu ainda preciso consultar, né, a minha mãe, a minha avó. Eu não posso tomar decisão tão séria em minha vida sem a aprovação delas. Mas de minha parte está aceitado. Se ouvia risos por toda a mansão.
O próprio Gaston ria e falava: essa é a mulher que eu escolhi para ser minha por toda a vida. E lhe digo, agora e olhando nos seus olhos, meu coração estava prometido. Meu coração estava prometido por Deus para um dia lhe ser entregue. Receba, através dessa aliança que eu coloco agora em seu dedo, o meu coração prometido. Quase que eu me escondi a minha mão direita de Gaston. Afinal, eu de verdade, eu queria que aquilo acontecesse sim, mas diante da minha avó, da minha mãe. Mas a minha amiga Sucena, sempre por perto, praticamente gritou comigo: vai, Carissa, abre essa mão, menina. Atendi o apelo da minha amiga e mais uma vez se pôde ouvir aplausos de toda a casa. Naquele momento, o Gaston, ele põe a aliança em meu dedo. Eu estava feliz, mas não assim completamente feliz, sabe? Afinal, eu queria que a minha avó e a minha mãe estivessem presentes, vissem tudo que estava acontecendo. E não era apenas isso que impedia a minha felicidade de ser completa. E o meu oponente, o seu Joaquim, pois é. E o seu Joaquim, o homem arrogante que me havia humilhado e que me encarara tanto desde a minha chegada àquela casa para a festa. Seu Joaquim, ele era o pai do Gaston. E ele não me queria por perto do rapaz, já me havia dito isso. E não fez questão de esconder, não. Ele fez isso em público e diante de tanta gente na padaria. No dia da humilhação, ele acabou comigo. Pergunto, como será que o seu Joaquim iria reagir? E a resposta viria na sequência. Quando nós descemos do pequeno palco, onde eu tinha acabado de viver todas essas emoções, isso tudo tinha acabado de acontecer, Esteves, o aniversariante do dia, o dono da festa, foi o primeiro a cumprimentar Gaston e a mim. Depois vieram algumas dezenas de cumprimentos, até que Gaston chegou a uma mesa, onde nessa mesa estava o pai dele, o seu Joaquim. E quando eu vi o velho, quando eu vi o seu Joaquim, quando eu vi o velho, eu confesso que, eu sei lá, eu até tremi. A humilhação dele para comigo foi tão grande, mas tão grande, que eu senti uma espécie de medo daquele homem. E a isso é que se dá o nome de assédio moral. É um abuso moral, sabe? Um abuso moral que nos reprime, que nos diminui a um tal ponto que nós nos sentimos um nada, que mais do que nos constrange, amedronta mesmo, até apavora. A melhor definição para esse assédio moral é de que ele representa a exposição de pessoas a situações tão humilhantes e tão constrangedoras num ambiente que na maioria das vezes é o de trabalho, mas não só nesse ambiente. E acontece de forma repetitiva e às vezes prolongada. Tanto que praticamente em todas as vezes que você encontra com o seu agressor, você fica com medo, você fica assim, nossa, olha quem tá chegando, né? Nossa, olha quem tá chegando. Cala a boca, fala. Cala a boca, para de falar, olha quem tá chegando. Você fica com medo da pessoa. Você fica com medo terrível da pessoa. É uma conduta que traz danos à dignidade e à integridade do indivíduo, colocando a saúde em risco e prejudicando a pessoa agredida e fazendo com que ela tenha até reações física/orgânica. A verdade é que diante do pai do Gaston, senhor Joaquim, eu me sentia extremamente coagida, amedrontada, assustada, intimidada. Tudo isso junto. Mas a verdade era que aquela situação deveria ser enfrentada por mim.
E Gaston decidiu que deveria ser naquele mesmo dia. Então foi assim que ele chegou à mesa, a mesa onde estava o pai e outros 2 amigos. Na mesa o pai e outros 2 amigos estavam a beber vinho, como diz o bom português. Então Gaston chegou e se dirigiu ao pai. O pai, eu quero apresentar para o senhor a mulher mais linda da festa, que por uma feliz coincidência também é a minha noiva a partir de hoje. Eu temi e tremi que ele não fosse me estender a mão. Tanto que houve um momento em que a minha mão ficou no ar. Será que ele não vai apertar minha mão? Minha mão ficou no ar, até que ele, com pouca vontade, tirou a mão que segurava uma taça de vinho sobre a mesa e a levantou, não muito, para apertar a minha mão, se bem que não foi um aperto, assim para tocar a minha mão. E ele disse sem energia: prazer. Quase que eu não entendi. Prazer. Mas logo em seguida, ele fez questão de dizer, diante dos 2 amigos que estavam ali com ele à mesa, e nessa hora, pela voz embargada, percebi que ele tinha bebido mais vinho do que o necessário, visivelmente ele estava alterado pelo álcool. Foi quando ele falou, com aquele sotaque português dele, usando expressões que os portugueses usam nessas ocasiões. Se meu filho é um cacete mesmo, se mete em cada uma. Tem noiva no Rio de Janeiro e agora me arrumo a noiva aqui também. Em seguida, ele riu da própria piada, deixando os amigos também numa situação constrangedora. Nossa, eu sabia o quanto aquele homem era tóxico para mim. Ele me fazia mal. Toda a felicidade que eu sentia até ali, de repente foi terrivelmente abalada. Ele falou que o filho era um filho do cacete, que tinha noiva no Rio de Janeiro e agora apresentava uma noiva para ele ali também. Me senti a pior das piores de novo. Saí de perto da mesa diante do que ouvi e para mim a noite tinha acabado. Vi quando eu saí que o Gaston ficou ainda à mesa e percebi a distância, que ele estava dando uma bronca em seu pai. Na sequência, o Gaston veio para perto de mim e falou: perdoa-me, Carissa, meu pai está completamente embriagado, está bêbado, já está dando vexame. A verdade é uma só, Gaston. A verdade é uma só. Seu pai não gosta de mim e nem nunca ele vai gostar. E quer mesmo saber, Gaston? Ele está certo, eu sou uma intrusa na sua vida. Eu sou muito diferente de você. Seu pai é um homem rico, você é um engenheiro formado. E eu? Quem sou eu na fila do pão da padaria do seu pai, Gaston? Sou ninguém. A vendedora de flores, a balconista da loja da Neide, aquela que sequer terminou a 5ª série, aquela que é filha de um pai já morto, falecido. Até aí, o meu pai estava morto para mim. Gaston, eu acho melhor você ficar com a sua noiva lá do Rio de Janeiro, conforme teu pai falou, sabe? Larga de ser boba, Carissa. Larga de ser boba, Carissa. Você não percebeu que meu pai acabou de inventar essa história? Não tem noiva nenhuma no Rio. A minha noiva é você. Não, Gaston, não. Eu não sou. Não me considere assim. Eu falei que eu precisava consultar antes a minha avó, a minha mãe. Carissa, para de agir como se você fosse uma menina, uma criança. Eu assumi você como minha noiva diante de toda a sociedade essa noite aqui.
Não me faça passar essa vergonha, Carissa. Gaston, a última coisa que eu quero na vida é lhe fazer passar por constrangimento por minha causa, vergonha por minha causa. Por isso, eu acho melhor terminar o que nem começou. Você pode me levar para casa? Você pode agora me levar para casa? E a noite que tinha tudo para ser a noite mais feliz da minha vida, acabou assim, muito mal. Gaston me levou em seu carro, no banco de trás a minha inseparável amiga Açucena, um clima péssimo dentro do carro. Ele deixou primeiro a Açucena na sua casa-bar da mãe dela, a turca Eda, e depois, em seguida, me deixou em casa. Ele queria ainda conversar, mas devido ao adiantado das horas, eu preferi entrar logo. Eu não queria conversar naquele momento, eu não me sentia preparada para isso, e ele também não quis me impedir. Então aquela foi uma noite difícil, ou um restante de noite difícil para mim. Eu não consegui dormir. No dia seguinte, logo cedo, eu tive que pular da cama, porque eu precisava trabalhar. Saí correndo, sem chances de conversar com a minha mãe e minha avó. Na verdade, essa conversa eu queria evitar com a minha mãe e minha avó. Tanto que, pela primeira vez, eu aceitei o convite da Açucena para ir almoçar no bar da sua mãe. Fui lá almoçar com ela no bar. Foi quando eu descobri que almoçar lá no bar da mãe dela também não tinha nada demais, sabe? Bobagem. Era uma comida até muito gostosa. Durante o almoço, a Açucena falou muito comigo. Deixa de ser boba, Carissa. Carissa, você está jogando a sua felicidade fora por causa de um velho arrogante e ranzinza? Tá na cara que ele quer você longe do filho dele, e ele inventou essa história de noiva no Rio de Janeiro. Sim, pode ser até que o Gaston tenha tido alguma namorada por lá, o que é muito normal, afinal, ele vive no Rio de Janeiro faz 8 anos. Mas não tem ninguém sério, senão jamais ele teria lhe pedido em noivado e diante de todos. Ele não fez isso em sigilo. Não seja boba, Carissa. Não joga fora a sua felicidade. Esse é o homem da sua vida. Você não ouviu quando ele disse que o coração dele lhe estava prometido? Ele é o coração prometido. Você vai casar com ele, Carissa. Você vai se mudar para a cidade maravilhosa. E não esquece, você vai me levar junto com você. Eu quero ver quem é que nos segura em Copacabana, Carissa. Eu quero ver quem é que segura a gente em Copacabana. A Açucena tinha mesmo a capacidade de me fazer rir. Ela tirou aquele nó da minha garganta. Ela tirou um pouco daquela minha tristeza. E eu voltei melhor para o trabalho no período da tarde. E só no fim da tarde foi que eu voltei para casa. Cheguei com o objetivo de todos os dias de levar minha avó para o seu passeio da tarde na sua cadeira de rodas. Era assim que eu fazia em todo final de tarde. Mas a minha avó era muito sensível. E ela percebeu a minha tristeza. Não tem jeito. Quando você não está feliz, você não consegue mesmo fingir. Foi quando a minha avó falou: vai, minha neta amada, vai. Você não consegue disfarçar a sua tristeza. Tem coisa te incomodando. Tem coisa te incomodando e bastante. Você é transparente. Me fala. O que foi que aconteceu com você ontem naquela festa? Me fala. E eu já estava pronto, eu ia me abrir com a minha avó. Eu já estava pronto e ia me abrir com a minha avó, mas foi quando eu percebi a minha mãe chegando perto e, no fundo, eu já sabia o quanto a minha mãe sofria desde o desaparecimento
do meu pai, que para mim estava morto, repito. Então eu engoli aquela tristeza, engoli aquele desabafo que eu estava pronto a fazer. E quando eu vi a minha mãe, eu não queria mais falar e eu me saí com essa: mãe de Deus, mãe, eu nunca vi coisa mais chique do que aquela festa. Nossa, mãe, aquela festa estava tal e qual um sonho. Eu quero contar. Não agora, mãe. Mais tarde eu conto pra vovó e conto pra senhora. Mais tarde eu conto pra avó e pra senhora. Vovó, a senhora precisa ouvir as coisas lindas que eu vi por lá. Vó de Deus, mas tem gente rica nessa cidade, hein, vó? E foi nessa hora que, numa revolta incontrolável, a minha mãe me olha nos olhos e não sei se foi impressão minha, mas parecia que a minha mãe estava com raiva de mim naquele instante. E muito nervosa. Tanto que ela nem fala, ela explode. A minha mãe nem fala nessa hora, ela explode. Vó, parece que você só tem a sua avó, parece que a sua vida só gira em torno da sua avó. E eu? Parece que até eu não existo nessa casa. Claro, mãe. Se eu conto pra senhora agora, depois eu vou ter que voltar e contar tudo pra vovó outra vez. Melhor assim, mãe. Mais tarde, a Açucena vem aqui pra casa e a gente conta tudo de uma vez só. Era apenas isso que a minha mãe, Dona Doroti, queria para me provocar. E tanto que ela fala: ô, Dona Carissa, escuta aqui, eu não sou idiota, Dona Carissa. Eu não nasci ontem, tá? Não nasci ontem não, minha filha. Eu não estive lá nessa festa, mas eu posso até adivinhar o que aconteceu. Você nem precisa dizer. Eu aposto que te humilharam de novo, que te espizinharam lá. Não foi? Foi ou não foi? Te conheço. Você saiu aqui de dentro de mim, te conheço. Esse teu jeito murcho. Você não me engana, não. Mas não me engana mesmo. Não, mãe, ninguém me humilhou. Não te humilhou. Se não te humilhou, por que não tiveram a chance? Você, escuta aqui, Carissa. Escuta o que eu vou te dizer. Eu sou sua mãe, eu posso falar. Você não é nada para aquele rapaz. Como disse o velho pai dele, você precisa se enxergar, Carissa. Você não estudou, você é uma semi-analfabeta. Burra, idiota. Mamãe, mas por que você tá falando isso comigo assim? Porque eu não aguento mais olhar pra tua cara, Carissa. Mãe, mas o que foi que eu fiz? Nada. Aí é que tá o problema, você não fez nada. Aliás, você nunca faz nada, Carissa. A minha mãe tava revoltada comigo. Mas o que eu tinha feito pra ela? Por que ela tava tão nervosa assim? Nessa hora me levantei assustada, ainda olhando pra minha mãe com espanto. Mãe, o que foi? O que houve? Mãe, a senhora vive me ofendendo e tá me ofendendo mais agora. Você, Carissa, você como seu pai, você igualzinha seu pai. E você vai acabar igualzinho seu pai também. Perdida por aí, perdida por esse mundo afora, perdida por aí. Como assim, mãe? Perdida. O meu pai não tá morto? O meu pai tá perdido? Ele não tá morto? Nesse momento, a minha avó, a dona Leontina, aproximou-se
empurrando a sua cadeira de rodas, e interrompe a conversa. É claro que ele tá, Clarissa. É claro, minha querida Clarissa, ele tá morto. A sua mãe é... A sua mãe é que tá nervosa, se confundiu. Não é isso, Doroti? Falou brava com a minha mãe. Não é isso, Doroti? Minha mãe ficou um tempo em silêncio e responde: não, mãe. Não, mãe. Hoje pra mim chega. Hoje pra mim basta. Chega de mentira. Saiu sem querer. Saiu sem querer que o pai dela está perdido, mas a realidade terá que ser dita e encarada. Clarissa, o que foi? A senhora está me assustando, mãe. Que é? Clarissa, a história sobre a morte do seu pai eu inventei, Clarissa. Inventei. Eu inventei para que você sofresse menos. Mas a verdade é que seu pai desapareceu. Sumiu. Portanto, não se sabe se ele está vivo ou morto. A única coisa que eu sei foi que ele partiu aqui de casa com destino à cidade do Rio de Janeiro. Agora, se ele chegou lá, se não chegou, se ele desapareceu antes, se morreu, se ele ainda vive na cidade do Rio de Janeiro, eu não sei. Eu não sei, a sua avó não sabe. Ninguém sabe. Se ele morreu, o corpo dele jamais apareceu. E se morreu, morreu de quê? Morreu como? E por que nunca nenhuma notícia, nenhuma informação? Mãe, peraí. A senhora está me dizendo que meu pai ainda pode estar vivo? Sim, não se pode afirmar, mas há uma chance. Há uma possibilidade dele estar vivo. Mas veja você o que é a vida. Veja você o que é a vida. Você que está acompanhando essa narrativa, essa história, observa como é que a vida ela muda de um segundo para outro. Até há segundos atrás, a coisa mais importante para mim era tudo que tinha acontecido na festa. Mas diante dessa revelação da minha mãe, uma bomba para mim. Lógico, menos para vocês que já sabiam da verdadeira história. O assunto do meu pai passava a ser o mais relevante, o mais importante. Se fosse nos dias atuais de tantas expressões que nós importamos das redes sociais, seria o meu trending topics do Twitter, vai. Gente, o meu pai poderia estar vivo. Sabe o que isso significa, representa para uma filha? Porque até aquele momento eu era órfã de pai. Até aquele momento eu era. Mas poderia não ser mais agora. Olha isso. Isso realiza uma grande mudança na minha cabeça. E tanto que eu não paro mais de falar desse assunto. E só desse assunto. Quando minha amiga Açucena chegou em casa, ela é bombardeada por mim pelo assunto. Açucena, o meu pai pode estar vivo em algum lugar desse mundo. Açucena, isso é tudo que me importa, Açucena, isso é tudo que me interessa.
Bem, a minha avó fica louca com a minha mãe, dizendo que ela estava brincando com a minha cabeça. Mas era algo de fato muito importante e fundamental. Eu precisava saber, eu tinha que saber, Açucena. Eu tinha que saber. A partir daquele momento, aquela passa a ser a coisa mais importante da minha vida. Passou a ser o meu objetivo. Eu precisava saber do meu pai. Deveria haver alguma explicação. Eu teria que encontrar uma resposta. Eu tinha que saber do meu pai. Esse era o assunto mais importante agora. Mas enquanto tudo isso acontecia, na casa do Gaston, enquanto tudo isso acontecia na minha casa, e eu tomei conhecimento disso depois, na manhã daquele mesmo dia, na casa do Gaston, muita coisa havia acontecido, e de importante. Gaston, ele se levanta naquela manhã, na casa dele, isso depois da festa, obviamente, foi naquela mesma manhã. Ele se levanta e encontra o pai dele, o seu Joaquim, à mesa tomando café da manhã. Foi quando ele chega em silêncio e, depositando um pouco de café por sobre a xícara, ele degusta um simples gole. E a intenção dele era sair sem falar nada com o pai, sem sequer cumprimentar o pai. Para ele era como se o pai não estivesse ali, era como se o pai não existisse. A intenção dele era essa, sair calado. Chegou calado, sair calado. Porém, no que ele acabou de tomar um primeiro, segundo, terceiro gole de café, terminou a xícara de café, que ele colocou a xícara sobre a mesa, que ele ia saindo, ele é chamado bruscamente pelo senhor Joaquim, o pai dele. Espera, Gaston. Vai sair assim? Tome aqui o seu jejum, seu café. E se você não notou, se você não percebeu, se você não reparou, eu, seu pai, eu estou aqui. Estou aqui, Gaston. Gaston para por um momento. Depois ele volta-se para o pai e, num tom de revolta, lhe diz: pois seria muito melhor se o senhor não tivesse. O quê? O que disses tu, Gaston? Espanta-se o seu Joaquim. É isso mesmo que o senhor escutou. O senhor tentou ontem naquela festa ridicularizar a Carissa ontem. Mas o único ridículo dessa história foi o senhor mesmo, pai. Tá mal educado, Gaston. Já está começando a ser influenciado por aquela pistoleira? Pai, não fala assim, por favor. Tenha a dignidade de não ofender a Carissa, principalmente porque ela não está aqui para se defender. Essa não foi a educação que o senhor me deu. Escuta aqui, Gaston, filho ingrato. Minha vontade agora era esbofeteá-lo. Tá a escutar? Bate, pai. Bate. Tá aqui minha cara, pode bater. Esbofetear, como o senhor está dizendo, pode bater. Eu garanto, pai, uma coisa pro senhor. Não vai doer mais do que a vergonha que o senhor me fez passar ontem diante lá dos seus amigos e principalmente diante da mulher que eu amo, a Carissa. O senhor Joaquim nessa hora começa a gritar alto também: pare de me responder assim, Gaston.
E sente-se aqui já. Tome o seu café e respeite a mim. Afinal, sou seu pai. E sempre fiz tudo por ti. Tudo o que tu tens, tudo o que tu és, deves a mim. E a quem mais? Sempre trabalhei 20 horas por dia. 20 horas por dia, 20 horas por dia para lhe oferecer o melhor. Respeita-me, Gaston. Respeita-me. Então o senhor quer respeito, pai. O senhor quer respeito. Pois saiba que para existir respeito, deve-se dar ao respeito primeiro. Veja você, pai. O senhor estava bêbado, feito um gambá ontem. Que papel ridículo para um homem que quer manter o seu nariz empinado. O senhor, pai, é um homem que se acha o dono do mundo. Porque completou 100 de casas, fez até festa quando completou 100 de casas de aluguel da cidade. Tomou não sei quantas garrafas de vinho com os seus amigos. Agora, o senhor tem 100 de casas, todas alugadas. Tá, parabéns. Mas o senhor acha que isso dá ao senhor o direito de pisar nas pessoas? De humilhar as pessoas? De menosprezar as pessoas? Acha que tem esse direito, pai? Ora, pai, pois pegue sua 100 de casas e enfie naquele lugar. O senhor não precisa de ninguém, pai. E quando lhe bater o frio, quando o frio chegar e lhe bater, se cubra com as 100 escrituras dos seus imóveis. Faz um cobertor. Faz um cobertor com as escrituras. Quem sabe elas devem lhe aquecer, pai. Olha, isso ofendeu. O que o Gaston falou para o pai dele ofendeu. E isso ofendeu o seu Joaquim, que louco esbraveja ameaçando o Gaston. Filho ingrato, mal educado. Não volte mais a esta casa, Gaston. Se quiser, então vá morar na casa dela. A partir de hoje, a sua casa é lá, com aquela desviadora da moral e dos bons costumes. Aliás, seu Gaston, me parece que na casa dela só há mulheres. Inclusive ela tem uma inseparável amiga. A inseparável amiga é filha de uma PUTA, Eda, a turca. Ela é filha da inseparável amiga. Inseparável amiga. Filha de uma PUTA, a Eda, a turca. É esse ambiente que tu queres para tua vida, Gaston. É esse ambiente que tu queres. É esse ambiente que você merece. É isso, Gaston. Pois fique, pai, o senhor sabendo que eu vou mesmo. Eu vou mesmo e garanto que eu vou ser muito bem recebido lá na casa da Carissa. Mas o Gaston ele é inteligente. Ele sabe que a história das escrituras tinha doído no coração do seu pai. E ele repete: eu vou para lá, pai, vou sim. Mas lá não me faltará o calor humano. E nenhuma coxa de retalhos, porque a mãe dela é uma exímia costureira. Mas quando o frio lhe fustigar a alma, não se esqueça, viu, papai? Faça um cobertor com as escrituras das suas 100 casas, tá? E assim o Gaston sai de casa, deixando o pai pensativo, com uma ruga de preocupação na testa e um gesto de concordância ao que o filho havia dito. O pai fazia afirmativo com a cabeça, sem nenhum desejo de fazê-lo.
Alguma coisa ele pensava enquanto ele fazia que sim com a cabeça. Isso tudo tinha acontecido pela manhã na casa de Gaston. E lá na minha casa, de noite, naquele mesmo dia, eu seguia conversando com a Açucena, a minha melhor amiga. Eu já estava refletindo sobre uma nova postura em minha vida. E eu dizia para ela: Pois minha amiga Açucena, agora mais do que nunca eu não vou desistir do Gaston não, sabe, Açucena? Eu não vou mais desistir do Gaston não. Eu vou lutar para ficar com ele, Açucena. Mais do que nunca eu quero me casar com o Gaston e me mudar para a cidade do Rio de Janeiro. Depois do que eu fiquei sabendo sobre o meu pai, dito pela minha mãe, eu tô sentindo que meu pai está vivo, Açucena. Eu sinto que meu pai, senhor Ismael, está vivo e que ele mora na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Que bom ouvir isso de você, minha amiga Carissa. Eu achava que estava tudo perdido entre você e o Gaston, mas Deus é perfeito. Deus é perfeito, tanto que em ótima hora surgiu esse assunto sobre o seu pai. Você está corretíssima. Carissa, você está corretíssima. Luta mesmo pelo Gaston. Se case com ele. Se mude. E não se esqueça. Me leva junto com você. Me leva junto com você. Vai ser isso que vai acontecer, minha amiga. Eu vou te levar mesmo para o Rio de Janeiro comigo. Eu vou me casar. Quer dizer, se o Gaston quiser, né? Mas eu vou me casar com ele e vou te levar comigo. Mas com uma condição: que lá no Rio de Janeiro você me ajude a encontrar o meu pai. Pois saiba que eu lhe dou a minha palavra de que assim será. E foi nessa hora que eu fiz uma pergunta para a Açucena que lhe causou estranheza. Açucena, o que você acha de mim? O quê? Sim, eu quero saber. O que você acha de mim? Que pergunta mais esquisita, Carissa. Eu estava muito sensível, fragilizada. Fiz a pergunta muito mais por carência, querendo ouvir coisas encorajadoras da minha amiga. Fiz a pergunta e estava tão sensível e fragilizada que eu fiz a pergunta e comecei a chorar. Por Deus, Carissa, você tá chorando? Me disse a Açucena. Você está chorando? O que fizeram com você? Ainda é pelo que aconteceu ontem na festa? Esquece, Carissa, esquece aquele velho ridículo e mau. Aquele velho vai ter o final que ele merece. Você vai ver. Ele vai ter o final que ele merece. O que importa é que o Gaston pensa a seu respeito. O que interessa é o amor que o Gaston tem por você. Que o pai dele que se dane, que se lasque. Levanta essa cabeça, minha amiga. Sorria. Enfrente essa vida de peito aberto. Você não sabe a força que você tem. Você nem imagina a força que você tem. Aqui um parênteses. Isso mesmo. Quantas vezes não sabemos a força que possuímos?
Você que está ouvindo a minha história, reflita sobre isso. Para pensar na força que você tem. É lógico que no diálogo ali com a minha amiga Sucena, é lógico que eu estava apenas refletindo quem eu era. E eu era insegura. Sim, eu era insegura, lógico. Eu tinha os meus problemas. Havia a questão do sumiço do meu pai. E depois eu fui educada por minha avó, que por excesso de amor, exagerou na proteção. A minha avó sempre... Não é que eu era mimada, porque isso eu nunca fui, mas eu era muito protegida pela minha avó, é diferente. Minha avó me protegia muito. E assim, acabou enchendo a minha mente de coisas fabulosas. A vovó queria me poupar das durezas da vida. Então ela me protegeu. A dona Leontina, a minha avó, sempre pintara o terror de beleza. Transformara o áspero em seda. E alguns prazeres da vida, a vovó classificava como terríveis pecados, uma vez que ela era beata mesmo. Daquela de ir à missa com véu cobrindo a cabeça. Essa era a minha avó. O resto era tudo pecado para ela. Tudo isso a vovó fez com a intenção única de me proteger, de proteger a sua netinha do coração. Naquela noite, a conversa entre mim e a Sucena foi se estendendo e, pelo jeito, a Sucena ia dormir na minha casa. Não era a primeira vez que acontecia. Mesmo contra a vovó, a avó nunca aprovava assim a nossa amizade, ainda não. De vez em quando ela dormia na minha casa. Então eu puxei o colchão que ficava debaixo da minha cama e preparava já o colchão para que a Sucena ali se deitasse. E depois de tudo arrumado, uma grande surpresa. Foi a Sucena que foi tomar uma água e de repente ela gritou lá da sala: Olha, vejam só, olha quem acabou de chegar. Olha quem acabou de chegar, o Gaston, o coração prometido. Gaston, coração prometido. Levei um susto. Eu levei um susto, não esperava o Gaston àquela hora da noite. A minha avó que já estava até deitada, ela se levantou quando escutou. Gaston, o coração prometido, chegou. A minha mãe, que também se preparava. A minha mãe não tinha deitado ainda, mas se preparava para tal. A minha mãe também correu para a sala. De repente, Gaston, naquela noite, estava dentro da nossa casa simples. Era a primeira vez que ele entrava na sala. Ele já tinha vindo ao portão, já tinha sido atendido pela minha mãe. Mas agora ele estava na sala e sentado numa cadeira da sala. Chegou o Gaston e chegou como quem tinha alguma coisa importante para falar. E agora, diante da minha avó e da minha mãe, que estavam lá também na sala, e lógico, diante da minha melhor amiga Sucena, o Gaston fala: Senhora Doroti, senhora Leontina, ontem, diante da sociedade local, eu pedi a mão da Carissa em noivado. Mas a Carissa, ela me disse que só responderia com convicção se o pedido fosse feito diante das senhoras. Então, eu reitero o meu pedido. Senhora Dona Doroti, senhora Dona Leontina, ambas me concedem a mão de Carissa em noivado e para o mais breve casamento. Nesse instante, a minha avó e a minha mãe, elas me olham
Eu dei um sorriso. E elas disseram praticamente juntas: se é da vontade delas, que assim seja. E a minha avó ainda completou: e lógico, né? Sendo da vontade de Deus. Sendo da vontade de Deus, amém. Que assim seja. Essa história é belíssima. E nós estamos chegando ao final do seu terceiro capítulo. Terceira parte, parte 3. Coração prometido. O que vai acontecer? Vocês já viram que o Gaston brigou com o pai. Quer dizer, o pai o expulsou de casa. Será que ele já vai querer dormir essa noite lá na casa? Tá com cara, né? A avó, a mãe, aprovarão o noivado? Sim, e se eles se casam? Será que vão para o Rio? A Açucena vai junto. A Açucena, ela vai junto. Qual é a intenção da Açucena? E o pai da Carissa, será que vive no Rio? Aí o pai do Gaston, hein? Ele é ruim, arrogante. Como é que será que ele vai terminar nessa história? Olha, tem tanta coisa que acontecer nessa carta, nessa história. Essa história é uma das mais lindas que eu já contei. Por isso, aqui no nosso canal, não perca o próximo capítulo de Coração Prometido.